Olha aí, olha só. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho nesses 20 minutos que nós temos sobre o ministério de ser catequista. Mais precisamente o número 7 e 8 desta carta chamada Anticum Ministerium, do Papa Francisco. Aí vejam só, se a gente fosse organizar esse pensamento, essa carta do Papa Francisco, nós iríamos ver que do número 4 ao número 8b, nós vamos falar de uma evolução do ministério laical pós-conciliar, ou seja, depois do Concílio Vaticano II, como é que a igreja organizou esse ministério laical, tá certo? Então, o que nós temos do número 4 ao número 8 é a evolução do ministério laical pós-conciliar, pós-Vaticano II. Aí vejam só, meus caros catequistas, em nossa igreja nós temos dois tipos de ministérios. Um chamado ministério ordenado, que é exatamente que está alicerçado no sacramento da ordem. Aí nós temos o diácono, o padre, o bispo, tá certo? Então, estes ministérios é chamado ministérios ordenados. Por quê? Porque tem como alicerce o sacramento da ordem, beleza? Do outro lado, nós temos os ministérios não ordenados. Podemos dizer ministérios laical ou ministérios laicais, mas vamos dizer ministérios não ordenados, tá certo? Ministérios não ordenados. Quais são eles? Nós temos dois, ou tínhamos dois, né, mais precisamente, que era o ministério da palavra e o ministério do acolitato, tá certo? Ministério da palavra e ministério do acolitato. No ministério do acolitato entrava o ministério os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Eles estavam ligados ao ministério do acolitato, tá certo? O ministério da palavra, aquele ministro da palavra que nós chamamos em nossas comunidades, que proclamam a palavra na hora da liturgia da palavra, eles estão ligados aonde? Que ministério? Ministério da palavra, tá certo? Ministério do leitorato, beleza? Aí olha só, esses ministérios não ordenados, eles estão alicerçados em quê? Como a irmã bem falou, a irmã Lúcia, estão alicerçados no sacramento do batismo. Quando nós somos batizados, nós recebemos uma missão, tá certo? Então, essa missão consiste em nos colocar a serviço da comunidade. Então, todo ministério que não é ordenado, eles são instituídos pela igreja. A igreja institui esses ministérios, tá certo? Então, quem institui o ministério é a igreja, tá certo? Aí vejam só, esses ministérios não ordenados, antigamente, antes do Concílio Vaticano II, eles eram chamados de ordens menores. Nós não tínhamos, antes do Concílio Vaticano II, nós não tínhamos ministérios não ordenados. Esses ministérios, a palavra ministério só surge com o Concílio Vaticano II, tá certo? Ou depois do Concílio Vaticano II. Antes do Concílio Vaticano II, até o Concílio de Trento, mais precisamente no Concílio de Trento, nós vamos ter alguns ministérios que eram chamadas de ordens menores. Olha só, ordens menores. O que são ordens menores? São alguns mandatos ou alguma missão que a igreja dava a todo homem, somente aos homens que estavam querendo receber o sacramento da ordem. Ou seja, essas pequenas ordenações ou ordens menores, elas eram ministradas, eram dadas a homens que queriam ser ordenados, que queriam ser padres, diáconos ou bispos. Tá certo? Então, só quem recebia essas ordens menores eram os homens, e homens que queriam ser ordenados pela igreja, tá certo? Aí olha só que coisa interessante.
Que ministérios ou que ordens eram essas? Nós tínhamos o primeiro ministério que eles recebiam, que o jovem recebia quando entrava na teologia, era a tonsura. Tonsura é um corte de cabelo que se fazia no meio da cabeça. Então, era uma ordem, a primeira ordem menor que você recebia era a tonsura, para saber que o aluno de teologia se diferenciava do aluno de filosofia. Então, se chamava de tonsurado. Aquele que recebeu corte, o estilo corte franciscano, né? A gente vê muito nas imagens de São Francisco, de Santo Antônio, por exemplo, essa tonsura, né? Aquele corte que se fazia no meio da cabeça. Depois, a segunda ordem menor que nós recebíamos era o hostiário. Né? O que era o hostiário? Era justamente o porteiro. Né? Aí você vê um jovem com a chave da igreja aí na mão. Né? Então, esse jovem que recebia as chaves da igreja e do sacrário era chamado de hostiário. A missão dele era abrir a igreja, fechar a igreja, abrir o sacrário, fechar o sacrário. Tá certo? Era a segunda ordem que o jovem recebia quando entrava na teologia, estava se preparando para receber o sacramento da ordem. O segundo ministério, o terceiro ministério, era o leitorato, ou seja, o jovem se transformava, recebia essa ordem para ser leitor oficial na liturgia. Então, só quem lia a Sagrada Escritura, a primeira leitura, a segunda leitura, o Salmo, era justamente o leitor ordenado pela igreja. Depois nós tínhamos uma terceira ou quarta ordem, que era o exorcista, aqueles que faziam orações, não é? Orações de exorcismos, tá certo? Depois nós tínhamos aí o acólito. O acólito era aquele que ajudava ao subdiácono a exercer sua missão no presbitério. Era aquele que lavava a mão do padre, que levava o vinho, que levava o cálice para o altar, fazia o papel do coroinha, tá certo? Então, este jovem, este seminarista, era chamado de acólito. Depois do acólito vinha o subdiácono. O subdiácono era aquele que ajudava ao diácono na hora da liturgia da palavra. Qual era a função dele? Ler a epístola. A epístola, na liturgia da palavra, só quem proclamava era o subdiácono, tá certo? Então, essas ordens menores, essas ordens a qual eu acabo de vos falar, era recebido apenas por homens, e homens que estavam pensando em ser padre. No entanto, em 1972, para ser mais preciso, o Papa Paulo VI vai instituir uma carta chamada Carta Apostólica Motu Proprium Ministerium Quaedam, tá certo? Papa Paulo VI vai instituir o motu proprio, a qual ele faz uma revisão nessas ordens menores. A primeira coisa que ele diz olha só, que nós temos que rever de imediato essa nomenclatura. Não está correto uma nomenclatura dizer ordens menores. As ordens menores estavam relacionadas a pequenas ordenações. Então, o Papa diz, isso aí eu vou tirar. Essas ordens menores vão ser chamadas apenas de ministérios, tá certo? Então, o Papa faz essa renovação na nomenclatura. A primeira coisa, chama as ordens menores de ministério. Segunda renovação que o Papa Paulo VI faz, ele diz o seguinte, tem muitas ordens, né? Tem muitos ministérios, então eu vou resumir todos esses ministérios em apenas dois, o leitorato e o acolitato. Depois ele faz uma outra observação nessa carta, nesse motu próprio, Ministerium Quaedam. Ele diz o seguinte, esses ministérios, esses 12 ministérios, vão ser dados agora aos leigos, tá certo? Aos leigos, e leigos que permanecerão leigos, leigos que não têm a pretensão de serem ordenados padres, de receber o sacramento da ordem, mas vão continuar sendo leigos. E outra grande diferença, esse leigo pode ser tanto homem quanto mulheres. Então, homens e mulheres
podem receber agora os ministérios a qual nós estamos instituindo. Olha que coisa interessante para todos os leigos. Depois, nós vamos instituir agora, já que é um ministério, deixando de ser ordenação, nós temos que instituir um rito próprio para que o leigo possa ser introduzido, instituído como ministro. Então, o Papa cria também um rito próprio que é chamado de instituição. Então, todo ministro, ele é instituído, tá certo? Nesse ministério. Então, o Papa Paulo VI, ele faz essa renovação nas ordens menores, criando assim os ministérios. E ao mesmo tempo, como a irmã bem falou, ele já lança um grande desejo, que é a criação de um ministério para o catequista. Tá certo? Aí chega o Papa Francisco, e para implementar ainda mais o pensamento do Vaticano II, né, do Concílio Vaticano II, para colocar em prática de maneira bem mais eficaz, o Papa Francisco vem institucionalizar esse ministério. Diácono, institucionalizar, sim. Por quê? Porque nós já cumprimos, nós já fazemos já exercemos o nosso ministério. Então, nós não passamos, o catequista não passa a ser reconhecido como catequista, melhor, nós não passamos a existir na igreja a partir desse motor próprio. A igreja está reconhecendo aquilo que nós já fazemos. Tá certo? Então, nós somos catequistas, estamos no ministério, exercemos o nosso ministério de catequista de fato. De fato, por quê? Porque nós ainda não fomos introduzidos, instituídos nesse ministério, mas de fato, nós já exercemos o nosso ministério. Tá certo? Aí, olha só, diácono, se ele está institucionalizando, nós estamos querendo, o senhor está querendo dizer o quê? Eu estou querendo que ele agora vai criar normas, vai nos dizer normas, ao qual nós temos que, para entrarmos nesse ministério, nós temos que cumprir. Tá certo? E a primeira coisa que ele vai dizer, lá no número 8, é o quê? Primeiro, ele diz, esse ministério pode ser dado a homens e a mulheres. Homens e mulheres. Homens e mulheres é o diferencial de fé profunda. Olha só, catequistas. Homens e mulheres de fé profunda. Então, quem é que pode receber esse ministério de catequista? Quem pode ser instituído a esse ministério de catequista? Aí o Papa Francisco vai dizer, olha, isso aí eu deixo a critério das conferências episcopais. Eu deixo a critério da CNBB, como é o nosso caso aqui no Brasil. Porém, eu já estou dando as linhas gerais para aqueles que querem ser instituídos, serem, vamos dizer, elevados ao ministério de catequista. Primeira coisa é ser homem e mulher de fé profunda. Depois ele diz, participar ativamente da vida da comunidade. Então, o ministério é para qualquer catequista? Não. Tá certo? Não. Ele é para pessoas, homens e mulheres de fé profunda, e catequistas que participem ativamente da comunidade cristã, tá certo? Participa ativamente da comunidade cristã. Depois, homens e mulheres que possam ser acolhedores, que possam acolher aqueles que estão chegando. Jamais eu posso... a igreja vai instituir como ministro ao ministério de catequista, um catequista que não sabe acolher quem chega, um catequista que, em vez de construir pontes, ser homem e mulher de comunhão fraterna, é homem e mulher da divisão, né? Homem e mulheres que, em vez de juntar, separam. Então, quem trabalha com a separação, eu digo sempre, a palavra diabólico, quer dizer separar. Aquele que semeia a separação. Então, numa comunidade, um catequista que semeia a discórdia, que semeia a separação, esse não pode ser ministro, tá certo? Ministro da catequese.
ok? Então, o ministro catequista é sempre um homem e mulher de comunhão fraterna e de acolhimento, sabe acolher o outro. Depois, ele diz, é preciso ter uma formação bíblica, conhecer bem a palavra de Deus. A nossa fé ela tem que ser regada diariamente através da palavra e da Eucaristia. Tá certo? Então, precisa da formação bíblica. E aí, com essa orientação do Papa, vai fortalecer ainda mais as nossas escolas, não é? Tanto a escola bíblica paroquial, como a formação no regional, como a formação diocesana e arquidiocesana, as nossas escolas de catequese, tá certo? Depois, ele vai dizer que tem que ser homem e mulher que conheça bem a teologia, tá certo? Que conheça bem a pastoral e a pedagogia, né? Tem uma caminhada pedagógica, tá certo? Então, nós precisamos estar atento a isso que o Papa está nos dizendo aí no número 8 dessa sua carta, desse seu moto próprio, tá certo? Depois ele vai dizer, experiência tem que ser uma pessoa que tenha experiência na catequese, que já tenha vivido, que viva a catequese. Esses catequistas, eles são colaboradores fiéis dos presbíteros e dos diáconos. Exercer o ministério aonde for necessário. Olha outra coisa muito interessante que o Papa vem dizer. Por quê? Porque dentro das nossas comunidades, parece que nós exercemos a nossa missão de maneira muito isolada, cada um na sua caixinha. Parado para pensar sobre isso, olha só, nós temos os catequistas de batismo, nós temos os catequistas de crisma e nós temos o catequista de Eucaristia, né, da primeira Eucaristia. Então, esses catequistas, parece que há uma hierarquia que quem é de crisma se sente a última bala que matou Kennedy, não é? E quem é de batismo é outra coisa. Então, e quem é de criança está lá embaixo, não é? Parece que não se sentem como fazendo parte, como partícipes do mesmo ministério, tá certo? Então o Papa vem dizer, olha só, exercer o ministério onde for necessário. Então agora não existe mais o catequista, eu sou catequista só de criança, eu sou catequista só de batismo, não. Eu que recebi o ministério, aonde precisar de mim, eu vou estar disponível a atender o chamado da igreja, a atender o apelo que a igreja está me fazendo, tá certo? Então, com esse moto próprio, nós vamos cancelar aquela ideia de trabalharmos de maneira isolada, tá bom? De maneira isolada, porque eu vou estar disponível a exercer meu ministério onde for necessário, tá certo? Agora, tudo isso sem cair, isso aqui é muito importante, sem cair na clericalização, ou seja, nós temos que ter consciência de que nós não somos mais importantes do que o outro. Nós que recebemos, ou aquele que recebe esse ministério, está sempre a serviço. A palavra ministério quer dizer serviço, tá certo? E como a vocação que nós recebemos de ser catequista, não é? A vocação, ela não se realiza em si mesmo. Por exemplo, o médico não é médico para curar as suas próprias doenças, né? O médico se realiza quando ele é capaz de curar e de salvar a vida do outro. Então, a vocação, nós só vamos estarmos realizados enquanto vocacionados quando nos colocamos a serviço da comunidade. É na comunidade que nós nos realizamos. Tá certo, catequistas?